Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo da aula de hoje é a gente aprender como que se faz no Excel as principais fórmulas das medidas, tanto de tendência central, média, mediana e moda, medidas de posição, aqui a gente vai ver o primeiro e o terceiro quartil, e as medidas de variabilidade. Então aqui também a gente vai ver as principais fórmulas, que é o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Nesse caso aqui, nessa planilha, a gente tem os dados de alguns alunos que eu entrevistei, no caso 32 alunos, e eu coletei as informações de idade, peso e altura desses alunos. Então aqui eu vou fazer as fórmulas para idade, e aí a gente vai ver que dá para poder copiar as fórmulas para as outras variáveis. Então, primeiramente aqui de idade, a primeira medida que eu quero calcular é a média. Qualquer fórmula no Excel, a gente sempre inicia com um sinal de igual. Então, a partir do momento que eu coloco o igual, ele já entende que eu vou inserir uma fórmula. Então, no caso da média, a fórmula se inicia com o nome média mesmo. Então, eu sempre vou colocar igual o nome da fórmula, nesse caso média, abro parênteses, e aí dentro desse parênteses tem que estar onde que estão os dados que eu quero calcular a minha média. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui na primeira idade, aqui na célula C3, e vou arrastar até a última idade, né? No caso, que é a célula C34. Aí, eu soltei, fecho o parênteses. Então, aqui na barra de fórmulas, fica exibido exatamente o que eu escrevi. E aí, para eu finalizar a fórmula, basta eu dar um Enter, e aí ele já vai calcular o valor médio, ou seja, nesse caso aqui, a média de idade foi de 23,72 anos. Para a mediana, a fórmula de mediana é representada por MED, então, do mesmo jeito, eu coloco igual, MED, e aí, olha, tem uma cola aqui no Excel, né, explicando o que representa a fórmula. Então, quando eu escrevi média, ó, ele vem uma cola falando, ó, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números, que é exatamente o que eu quero. Então, é uma forma da gente confirmar se é a fórmula que a gente quer fazer mesmo. Então, é igual a média, abro parênteses, do mesmo jeito, vou clicar no primeiro dado que eu tenho de idade, vou arrastar até o último, vou fechar o parênteses e dou um Enter. Então, a idade mediana é de 22,5. A moda, a representação da moda é uma palavra modo. Então, como eu falei, ele sempre vai dar a cola lá. Então, retorna o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência, que é o conceito exatamente da moda. Então, igual a modo, abro parênteses, seleciono onde estão meus dados, clicando e arrastando, fecho parênteses e dou Enter. Então, a moda foi 20, ou seja, a idade que mais repetiu naquela turma entrevistada foi de 20 anos. O primeiro quartil, né, a fórmula é igual a quartil. Então, eu abro parênteses, e aí o quartil tem um parâmetro que é o seguinte, ele até coloca aqui para mim, ó, o que eu preciso colocar, que é a matriz, que é onde estão os meus dados, e qual o quartil que eu quero colocar. Então, ó, abri parênteses, seleciono onde que estão os meus dados, e aí eu coloco um ponto e vírgula, e aí ele já até seleciona aqui, ó, que agora eu tenho que colocar o outro parâmetro, que é o quê? Qual o quartil que eu quero calcular. Nesse caso, se eu quero o primeiro quartil, então eu vou colocar o parâmetro 1. Fecho parênteses e dou Enter. Para o terceiro quartil, a fórmula é a mesma, o que vai mudar é o parâmetro do quartil que eu quero. Ou seja, eu escrevi igual a quartil, abro parênteses, seleciono os dados, coloco ponto e vírgula e vou colocar 3, porque eu quero o terceiro quartil. Fecho parênteses e dou Enter. Ou seja, o primeiro quartil foi 20 anos, eu tenho 25% das minhas pessoas com idade de 20 anos ou menos, e tenho 75% dos alunos com idade de 26,25 anos ou menos. O desvio padrão, a fórmula, né, é igual a DESV/PAD, abro parênteses, seleciono os dados, fecho parênteses e dou Enter. Então, a estrutura, né, como eu falei, de qualquer fórmula vai ser bem parecida. A variância é igual a var, abro parênteses, seleciono os dados, fechei parênteses e dei Enter. Né? E do mesmo jeito dá pra gente conferir, porque o desvio padrão, a variância é o quadrado do desvio padrão, tem que dar exatamente a mesma coisa. Isso aqui é o quadrado, tem que dar esse valor.
E o coeficiente de variação, como a gente viu, é o quê? O desvio padrão dividido pela minha média. Então, nesse caso, a gente tem o desvio padrão aqui e tem a minha média. Então, dá para poder usar a fórmula com os dados que já foram calculados. Então, o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão. Eu clico na célula, coloco o sinal de dividido pela média e dou Enter. Então, deu 0,22. Se eu quiser, né, colocar no formato de porcentagem, né, que a gente tem um formato aqui para mudar para porcentagem, ou seja, o coeficiente de variação é de 22%. Bom, então aqui a gente calculou todas as fórmulas para a idade. Para poder fazer as fórmulas para peso e altura, vê que eu coloquei aqui na mesma sequência em que eu tenho minhas variáveis, né? Eu tenho idade na coluna C, peso na coluna D, altura na E. Então, aqui a gente fez na coluna I as fórmulas para idade, e eu tenho aqui na coluna do lado peso e depois a altura. Então, se eu quiser fazer as mesmas fórmulas para peso e altura, que é o que eu quero, o que eu preciso fazer? Selecionar, né, as células onde ficam minhas fórmulas, posicionar o mouse bem aqui nesse cursor, de forma que aparece essa cruzinha aqui preta, ó. Ela fica selecionada diferente. Quando aparecer ela, eu clico e arrasto ela, sem soltar, né, o mouse pressionado, até o final. Então, dessa forma, o que ele fez? Ele calculou para mim todas as medidas para as outras variáveis, que é peso e altura também. Então, dessa forma, dá para eu comparar, né, as medidas e fazer uma análise em cima de todas essas medidas descritivas. Bom, é isso aí o nosso objetivo.